E aí, pessoal, já pararam para pensar que seria possível identificar uma doença não pelos sintomas, mas pela impressão digital genética dela? Pois é exatamente isso que o diagnóstico molecular faz. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ferramenta que simplesmente revolucionou a medicina, enxergando coisas que os métodos antigos nem sonhavam em ver. Olha só, o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada de investigação. A gente começa com um detetive molecular, depois vai decifrar a receita da vida, abrir a caixa de ferramentas dos cientistas, conhecer uma máquina de cópias genéticas incrível, entender o diagnóstico em tempo real e, por fim, vamos encarar a realidade no laboratório. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. O que diabos é esse tal de diagnóstico molecular? Pensa nele como se fosse a ciência forense da medicina, tipo um CSI do laboratório. Em vez de procurar pistas numa cena de crime, a gente vai direto no código genético para achar a assinatura exata do problema. E é aqui que está a grande virada de chave. Sabe a sorologia? Ela é tipo um detetive que acha pegadas na lama os anticorpos. Ou seja, ela mostra que o corpo reagiu a alguma coisa. Agora, a biologia molecular, essa vai direto ao ponto. Ela não acha a pegada. Ela pega o criminoso em flagrante, identificando o DNA ou RNA do vírus ali, ao vivo. É a prova definitiva, sem discussão. Ok, mas para conseguir capturar esse criminoso, primeiro a gente precisa saber quem a gente está procurando, né? E os nossos alvos são eles, o DNA e o RNA. Pensa neles como a grande receita da vida, um manual de instruções que a gente precisa ler. E eles têm umas diferenças bem importantes. O DNA é como se fosse o grande livro de receitas da biblioteca, super estável, com sua fita dupla. Já o RNA é como uma anotação rápida daquela receita que a gente vai usar agora, sabe? Uma fita simples, mas prática. E esses pequenos detalhes, tipo trocar a tal da timina pela uracila, são o que permitem que as nossas ferramentas funcionem. E como todo bom detetive ou cozinheiro, a gente precisa das ferramentas certas. No nosso caso, as ferramentas são as enzimas. Elas são proteínas super espertas que fazem todo o trabalho pesado de manipular o DNA e o RNA com uma precisão que parece de outro mundo. E a primeira grande estrela da nossa caixa de ferramentas é a Taq polimerase. Pensa nela como uma construtora super eficiente e incansável. E o mais legal é de onde ela vem. De uma bactéria que vive em fontes de água super quente. Por isso ela aguenta as altas temperaturas do laboratório sem derreter. O trabalho dela? Construir cópias e mais cópias de DNA. Simples assim. Agora a gente tem a tradutora do time, a transcriptase reversa. O que ela faz é muito específico. Ela pega uma molécula de RNA e traduz de volta para a linguagem do DNA. Ué, mas por que isso? Porque muitos vírus que a gente conhece bem, tipo Covid-19, dengue, zika, o material genético deles é de RNA. E para a gente usar as nossas ferramentas principais de DNA, primeiro precisa dessa tradução. Sem ela, a gente estaria cego para esses vírus. Beleza, agora a gente já tem o alvo, já tem as ferramentas, então tá na hora de ligar a máquina. E essa máquina se chama PCR, ou Reação em Cadeia da Polimerase. Imagina uma máquina de Xerox genética que funciona numa velocidade absurda, capaz de pegar um fragmento minúsculo de DNA e transformar em milhões, bilhões de cópias. E quando eu falo em milhões, eu estou sendo modesto. Olha só esse número, 1 bilhão. A partir de um único pedacinho de DNA, em umas 2 horas, a máquina gera mais de 1 bilhão de cópias idênticas. É por causa dessa amplificação gigantesca que a gente consegue detectar um vírus, mesmo que tenha só um pouquinho dele na amostra inicial. É impressionante. E como essa mágica funciona? É basicamente um balé de temperaturas. Primeiro, a gente esquenta tudo a 95 graus para abrir a fita dupla do DNA. Depois, a gente dá uma esfriada para que os primers, que são tipo umas iscas moleculares, achem o lugar certo e grudem no alvo. E aí, a 72 graus, a nossa estrela, a Taq polimerase, entra em ação e começa a copiar o trecho. Repete isso umas 30, 40 vezes e pronto. Até aqui, a PCR que a gente viu dá uma resposta bem direta. Sim ou não. O vírus está aí ou não está. Mas e se a gente quisesse saber quanto do vírus está ali? Aí que entra a evolução da técnica. A qPCR, ou PCR em tempo real. A grande sacada da qPCR é que ela não espera o processo todo acabar para dar o resultado. Ela vai monitorando a reação ciclo a ciclo, em tempo real, usando um sinal de luz, uma fluorescência. É como se a cada nova cópia de DNA feita, uma pequena lâmpada acendesse.
Assim, a máquina não só vê se tem o alvo, mas também consegue calcular quanto dele tinha no comecinho. E para entender isso, a gente precisa conhecer o famoso CT, ou ciclo limiar. Pensa assim, de um jeito bem simples. O CT é o número do ciclo em que a luzinha acendeu. A lógica é meio que invertida. Se tinha muito vírus na amostra, a luz acende rápido, com poucos ciclos, ou seja, um CT baixo. Se tinha pouquinho vírus, a máquina precisa trabalhar mais, fazer mais ciclos para a luz acender, aí o CT vai ser alto. CT baixo, muito vírus. CT alto, pouco vírus. Vamos para um exemplo que todo mundo viveu? O teste de Covid. Se o resultado de alguém vinha com um CT abaixo de 30, isso indicava uma carga viral altíssima, uma pessoa super contagiosa. Já um CT ali entre 37 e 40 era uma zona cinzenta, talvez um final de infecção, algo a se investigar, e acima de 40, negativo. Percebe? O CT não é só um positivo, ele dá uma dimensão importantíssima da infecção. Bom, essa tecnologia toda é fantástica, né? Mas como é que isso funciona na vida real? Na prática, no dia a dia de um laboratório, especialmente em regiões com realidades bem específicas como o Nordeste do Brasil. Vamos botar o pé no chão. A verdade é que não é tão simples. Primeiro, o custo. Um equipamento desses pode variar de 100 mil a R$500 milhão. É um investimento pesado. Depois, não adianta ter a Ferrari na garagem se ninguém sabe dirigir. Falta gente especializada. E por último, um problemão que a pandemia escancarou. A logística para conseguir os reagentes, manter estoque, é um desafio gigante. E para a gente amarrar tudo isso, vamos voltar à nossa primeira analogia. Ela é perfeita. A sorologia acha as pegadas, dá as pistas, mas a biologia molecular, ela entrega o DNA do criminoso. É o nível máximo de especificidade que a gente pode ter hoje em dia, não deixa margem para dúvida. Isso tudo nos deixa com uma reflexão importante para o futuro. A gente tem essa ferramenta super poderosa nas mãos. A grande questão é como a gente faz para tornar esses exames mais baratos, mais acessíveis, como superar esses desafios de custo, de treinamento, para que todo mundo, em qualquer lugar do país, possa ter acesso a esse nível de diagnóstico. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu!